Baruch Hashem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vamos iniciar a Parashá Vaislar. A Parashá Vaislar começa, significa ele enviou. Enviou o quê? Vamos ver nesse vídeo, nessa aula. Baruch Hashem, bendito é o Eterno, Bezrat Hashem, que Hashem possa nos ajudar com esse tema valioso. Iremos falar sobre a luta que Yaakov teve com um homem, com um anjo. Será que Yaakov lutou com Deus? Será que Yaakov lutou com Jesus? Será que Yaakov lutou com o Shedim, com o Satã? Tem diversas interpretações desse texto. Iremos falar também sobre o que aconteceu com Diná, filha de Yaakov. Porque a Torá, quando conta os filhos de Yaakov, conta apenas 11 filhos. Cadê Diná? Porque só conta os homens quando ele está atravessando ao encontro de Esaf. Iremos explicar tudo nesse vídeo. Inclusive, iremos também destacar aqui as classes angelicais, a hierarquia angelical. O que esse tema, as hierarquias dos anjos, tem a ver com esse estudo. Então, já compartilhe essa live, já curta, comenta, Baruch Hashem. E aqui eu quero falar o nome de algumas pessoas que estão aqui desde o início. Então, se você que vai assistir essa live depois, esteja conosco online, a Mishpachá Israel, sexta-feira à noite, no início do Kabbalat Shabbat, iniciamos nossa live às 7 horas e no sábado de manhã às 9 horas. Então está aqui o Tzifaniá, Irut, Baruch Hashem, a Martinha, a Rose, a Cíntia Maria, a Adriana, Shalom, Shalom, a Imão, e Jesus Lover, Baruch Hashem, a Cláudia Andrade, a Raquel, a Carla Menezes, a Eliana Trigo, Baruch Hashem, Tiago Duarte, Michael, o Michel, o Michael, Baruch Hashem, a Ravá Miriam, a Eva Maria, a Beatriz Yasmin, a Kessia Calvalcante, Luiz Fernando, Shalom, Shalom a todos, Shabbat Shalom, Brenda Costa, Shabbat Shalom, Rosana Freitas, Maria Vandassi, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Ildete Vargas, Rosiane, Nilza, Daniele Paola, Lucilene, Baruch Hashem. Se eu não falei o seu nome, é Radassa. Se eu não falei seu nome, peço perdão. A Odete Santa, não posso esquecer também, a Odete sempre está aqui. A Cleonice, Baruch Hashem. Esse aqui são a Raquel, Baruch Hashem. Raquel também está aqui, nossa prima. O nosso querido Wellington fica também ali por trás das câmeras, não é verdade? Baruch Hashem. A Ilma, a Morim, Shalom, Shalom, Ilma. A Nilza também está aí. Shabbat Shalom, Baruch Hashem. A Beatriz Yasmin disse, eu, Marli, Shalom, Shalom, Marli, Shabbat Shalom a todos. Vocês são demais, amém? Vamos começar com a nossa Parashá. A Parashá começa lá em Bereshit, Gênesis 32, versículo 4, onde Yaakov retorna à Terra Santa após uma estadia de 20 anos em Haram, e envia anjos emissários a Esaf. Já iremos falar sobre isso. Vou fazer um resumo aqui, um kitsur. Na esperança de uma reconciliação. Então, Yaakov manda anjos para a reconciliação com Esaf. Mas seus mensageiros relatam que seu irmão prepara-se para uma guerra com 400 homens armados. Yaakov se prepara para a guerra, reza e envia a Esaf um grande presente, centenas de cabeças de gado para apaziguá-lo. Naquela noite, Yaakov leva sua família e posses através do rio Jaboque,
Daí que sai aquela contagem que eu disse, né? 11 filhos, mas cadê Diná? Será que Diná não tinha nascido ainda? Iremos falar sobre isso também. E ele, porém, retorna e encontra o anjo de Esaf, com quem luta até o amanhecer. Será que foi o anjo de Esaf? Será que foi o próprio Esaf quem Yaakov lutou? E ele luta até o amanhecer. Baruch Hashem. Yaakov na luta sofre uma luxação no quadril, mas acaba vencendo esse anjo, esse Deus, que lhe confere o nome de Israel, que significa aquele que prevalece sobre o divino. Yaakov e Esaú se encontram, se abraçam e se beijam, mas se separam. Yaakov adquire um terreno perto de Shechem, cujo príncipe herdeiro, também chamado de Shechem, sequestra e viola Diná. Isso aí é uma coisa, um acontecimento muito delicado que acontece. Vamos lá. Filha de Yaakov, os irmãos de Diná, Shimon e Levi, vingaram a honra de sua irmã, matando todos os homens habitantes da cidade, depois de torná-los vulneráveis ao convencê-los a fazer Brit Milá. No terceiro dia, eles exterminaram aqueles homens. Rachel falece ao dar à luz a seu segundo filho, Benjamim, e ela coloca o nome de Benoni. Porém, Yaakov muda esse nome, né, pois significa Benoni, o filho do meu sofrimento. Né? E Yaakov não quer nome, né, pesado no povo de Israel, então ele muda, ele faz o Shinui Shem, ele muda o nome, né, de fato, do seu filho. Baruch Hashem. E ela é enterrada, né, em Belém, à beira da estrada. E Reuven perde o direito de primogenitura ao interferir na vida conjugal do seu pai. Yitzhak, que mais tarde falece, aos 180 anos, e Rivka faleceu antes da chegada de Yaakov. A Parashá conclui com um relato detalhado das esposas, filhos e netos de Esaf, as histórias das famílias do povo de Seir, entre os quais Esaú se estabeleceu, e uma lista dos 8 reis que governaram Edom e a terra dos descendentes de Esaf e Seir. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, esse é o resumo da Parashá. A Parashá fala de muitas coisas importantes, na verdade. Devemos realmente aqui levar em consideração. Mas algo que chama atenção, é logo no começo dessa Parashá, logo no comecinho, está escrito que Yaakov, ele envia mensageiros. Mas não é bem assim que o comentarista mais famoso da Torá interpreta. Não é bem assim. Está escrito lá, ó, Bereshit 32:4. Yaakov enviou anjos à sua frente para seu irmão Esaf, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Ele instruiu para transmitirem a seguinte mensagem: ao meu senhor Esaf, seu humilde servo Yaakov diz: eu vivi com Lavã como estrangeiro, por isso não me inveje, e atrasei minha volta até agora. Eu adquiri bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, mas a bênção do nosso Pai para a chuva dos céus e gordura para a terra não se concretizou. Eu estou agora enviando esta mensagem para dizer ao meu Senhor que estou chegando para guardar favor em teus olhos, já que quero ficar em paz contigo. E os mensageiros voltaram a Yaakov com o relato:
Nós viemos ao teu irmão, que continua se portando como perverso. Errais, e ele também está se dirigindo para ti. Ele tem 400 homens com ele. Olha que interessante. Só que essa palavra mensageiro, em hebraico, falamos malachim. Repete comigo. Malachim. Escreva aí nos comentários, Ruth. Malachim. Malachim quer dizer, literalmente, mensageiros. Porém, malachim também quer dizer anjos. Então, fica aquela discussão. Yaakov, ele envia o quê? Mensageiros ou anjos? Quem eram esses mensageiros? Yaakov, ele não estava apenas com as famílias, né? Dele, as famílias, literalmente, né? A família dele. Ou ele tinha homens trabalhando para ele, né? Com certeza ele tinha homens trabalhando para ele, porque ele tinha muitos gado. Ele não dava conta tudo sozinho, né? Você vê o relato de Abraham, de Isaac, sempre tinha funcionários, né? Servos. E com certeza Yaakov também tinha servos, né? Assim como Eliezer, ele era um mensageiro, era um servo de Abraham. Então Yaakov, com certeza, tinha mensageiro. Mas Rashi, quem é Rashi, meus achim? Rashi é o comentarista mais literal, Pshat. Rashi é o famoso arroz com feijão, né? Quando você estuda, quando você está se deleitando dos comentários rabínicos e se depara com o Rashi, é o arroz com feijão. É aquilo porque é. Não tem nada aprofundado, gematria, parábola, midrash, alusão, nada disso. Rashi, ele só comenta o que é literal. Ele é o famoso Rabino Pshat, rabino literal. Mas ele vai comentar. Rashi, ele comenta: Yaakov enviou anjos de verdade. Ó, Rashi escreve que Yaakov enviou a Esaf anjos de verdade. Malachim mamash. Né? Olha isso. Malachim mamash. De verdade, completo. O Magid de Mesrir ensinou que Yaakov enviou o mamash dos anjos, seus corpos angelicais, para Esaf, mas suas almas permaneceram com ele. Obviamente, isto não quer dizer que Yaakov dividiu cada anjo, separando seus corpos de sua alma. A intenção do Magid era dizer que mesmo depois que os anjos foram enviados em sua missão, eles permaneceram totalmente leais a Yaakov. Suas almas estavam com ele. Ou seja, Malachim Mamash, anjos de verdade, que Yaakov envia para o seu irmão. Olha que interessante essa mensagem. E de fato, né, como sempre falamos, contemporâneo a Yeshua, na época de Yeshua, tínhamos um grupo chamado Perushim, os fariseus. E o estudo dos anjos, meus achim, você encontrava apenas com os fariseus. Agora eu te pergunto, Yeshua acreditava em anjos? Yeshua acreditava em anjos? Comente aqui. Yeshua, ele acreditava em anjos? O Novo Testamento, os discípulos, né, os apóstolos, eles comentaram sobre anjos. Eu quero ver se vocês estão bons de Bíblia. Né? Não vou responder isso aqui. Isso aqui é uma pergunta muito fácil. Lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, né, assim dito Novo Testamento, já começa, né, com esse assunto. Eu não vou nem comentar aqui. Então, vamos lá. Então, o estudo dos anjos é um estudo farisaico. Amém? Então, estou trazendo aqui uma visão, de fato,
desse judaísmo farisaico que Yeshua também seguia. Mas existe, né, aquela discussão. Yeshua era fariseu ou não era? Era essênio, Yeshua era o quê? Ele discordou dos fariseus, né? Tem essa discussão. Se Yeshua ele não pregou sobre os anjos, então ele não era fariseu. Se ele pregou, com certeza era. Tá bom? Vamos lá. Iacov envia anjos ou mensageiros. Então Iacov ele envia anjos, né? E nossos sábios eles ensinam que realmente Deus ele o tempo todo está enviando anjos. Lembra no Shabat? Shalom Aleichem Malachei Asharetz, né? Que a vossa saída, a vossa entrada seja em paz, anjo da paz, anjo do Altíssimo enviado por parte do Rei dos Reis, o Santíssimo bendito seja. Então cantamos, né, exatamente uma canção que fala que o Eterno envia anjos na casa do Yehudi, do judeu, todo Shabat, todo Shabat. Tem um anjo da Shalom e um anjo da confusão. Ele fica vendo. Oh, será que ele está falando de dinheiro? Será que ele ligou na reportagem? O anjo da confusão fica só analisando. Enquanto o anjo da paz está analisando o seu louvor, o anjo da paz está analisando a sua devoção ao Eterno. Então, né, como a história diz, que se o anjo da paz vê tudo bonitinho, a casa toda arrumada para o Shabat, ele diz, amém, que assim seja no próximo Shabat. E o anjo da confusão é obrigado a dizer, amém, assim seja no próximo Shabat. Porém, todavia, entretanto, se tiver toda aquela confusão, a ralá queimou, a vela apagou, e você esqueceu o forno ligado, já era Shabat, e transgrediu e tudo mais, o anjo da confusão, ele diz amém, que assim seja no próximo Shabat, e o anjo da Shalom é obrigado também dizer amém, que assim seja no próximo Shabat. Então, por isso que devemos fazer um Shabat deleitoso ao Eterno, digno de honra, como Isaías diz, se você chamasse o Shabat deleitoso, digno de honra, assim honrando o Shabat e não se preocupando com sua empresa, com seus afazeres, com a palavra da sua boca. Você sabia disso? Que no Shabat você não pode nem dizer a palavra da sua boca. Os mais Hassidim que cumprem, é claro que isso aí já é algo a mais, e está lá no Tanar, não está na Torá isso, tá, meus irmãos? Mas os Hassidim, no dia de Shabat, só fala sobre Torá, mais nada, só apenas Torá. Você não pode falar os assuntos da sua boca, você não pode falar, pensei no negócio aqui, não. É estudo de Torá. Mas isso, é claro, para os mais ortodoxos, mais religiosos. É uma obrigação, tá, meus irmãos? Mas seria bom. É algo muito, mas muito bom mesmo, você fazer isso, tá bom, meus irmãos? Então, né, vemos esse feito. Esaf, ele vai ao encontro de Iacov com 400 homens de guerra. Porém, Iacov, está escrito, né, no versículo 8, Iacov ficou tremendo, que pudesse ser morto, aflito, ele achando, será que eu vou morrer? Mas não. Ele lembrou da promessa que seu irmão Esaf, Esaf, não é Esaf. Esaf, ele fez para ele. Qual era a promessa, meus irmãos? Quando nosso pai morrer, falecer, eu irei atrás de você. Então essa aflição que Iacov sente é porque ele pensou, meu Deus, se meu irmão está vindo atrás de mim, é porque o nosso pai morreu. E ele fica aflito. Ele fica aflito. Né? A Torá diz isso, ó. Ele fica temeroso, aflito. Será que ele está com medo do irmão? É lógico que não. Hashem já tinha dado a promessa para ele. Ele não estava com medo de Esaú, mas ele ficou aflito por conta do seu pai.
Yitzhak. A promessa, ele lembrou da promessa do irmão. Meu irmão disse que no dia que meu pai falecer, eu vou atrás de você. E olha que interessante, preste bem atenção nisso. Esaf, ele vai com 400 homens atrás de Yaakov. Ele foi preparado para a guerra. Né? Não tem aquela história dos Espartas, 300 guerreiros e venceu diversas nações. Esaú vai com 400, 100 a mais. Com 100 a mais ainda. Não é 300 homens de guerra, é 400 homens de guerra para matar um. Temendo, né, que Yaakov tinha um exército, já estava rico. Mas não. Yaakov, ele estava com sua família. Yaakov, ele estava com a sua família, meus ahim. Então, os mensageiros sinalizou isso para Esaú. Mesmo assim, ele leva os 400 homens de guerra para estraçalhar cada filho de Esaú, de Yaakov. Cada filho, para não deixar nenhum átomo. Nada. Mas, quando você vai prosseguindo na Paraxá, você vai ver algo interessante, né? Lá na frente vai falar que Esaú agarrou Yaakov e beijou ele. Ué, ele não estava indo com 400 homens de guerra? O que aconteceu que, do nada, Esaf, ele mudou a atitude? Ele estava indo matar o seu irmão. E quando ele avista Yaakov se prostrando 7 vezes, de longe, algo estranho, Esaf já pensa, opa, calma aí. Por que esse cara aí tá prostrando 7 vezes? Está escrito, e Esaf, ele corre e agarra o pescoço de Yaakov. E nossos sábios vai dizer que ele agarra literalmente o pescoço do Yaakov para parar, desesperado. Ele quase enforca, dá um mata-leão em Yaakov. Mas ele, depois que ele viu que era algo espiritual, Yaakov se prostrar 7 vezes, ele quebra as bênçãos que Yaakov estava, de fato, demonstrando para o mundo espiritual. E nossos sábios vão falar, cada prostração que Yaakov fez para Esaf, quando ele encontra Esaf, foi uma nação de Canaã que Yaakov, que os filhos de Israel venceu. E quantas nações tinha em Canaã? 7 nações que Hashem, ele dá a mitzvah dos filhos de Israel destroçar a terra de Canaã. Inclusive, se hoje existisse esses habitantes da terra de Canaã, é um mandamento, um judeu aniquilar essa nação. Não pode deixar nada, e nem sua riqueza pode tomar. Vemos isso no Tanar, né? Quando o povo ia guerrear contra Canaã, contra as nações de Canaã, e tem a capa de Acabe, né? Não é isso, Acabe? Que ele rouba, e sendo que foi um mandamento não tomar nada daquele povo, e ele rouba, e começa a morrer, uma praga acontece no exército de Israel, e vai morrendo um por um, não é isso? De Acã, isso, Acã, é Acabe, Acã, Baruch Hashem, e começa a morrer o pessoal, porque não pode ter nada, né?
das nações. E o Eterno ele dá esse mandamento, mas, Baruch Hashem, essas nações já foram destruídas, graças ao ato profético que Yaakov ele faz. Ele fez, aliás, para Esaú, se prostrando 7 vezes. E Esaú, nossos sábios falam, ele sabia e muito do mundo espiritual. Ele sabia mais, ele era mais estudioso de Torá, ele conhecia mais a Torá que Yaakov. Por isso que Yitzhak preferia Esaú, não porque ele era guerreiro, era porque ele era um grande conhecedor da Torá, da palavra do Eterno. Mas ele se corrompeu. Isso não adiantou nada. Ele se corrompeu, se tornou o mais perverso da Torá. O mais perverso, passando até Nirod, né? Esaú. E ele percebeu Yaakov. Que Yaakov? Não. Agarrou o pescoço de Yaakov e beijou. E isso foi a quebra espiritual, quando o Eterno ele dá esse mandamento, né? Para os filhos de Israel não guerrear contra Edom. Israel não podia guerrear contra os descendentes de Esaú. Olha que interessante, meus ahim. Olha que interessante isso. Yaakov, o Esaf, ele quebra essa bênção, né? Que Esaú quebra essa bênção que Yaakov estava proferindo aos filhos de Israel. Amém? Vamos continuar aqui. Então, Yaakov ele manda gados, né? Muito gados, presente para Esaú. E Yaakov rezou, o Deus do meu pai, está escrito lá no versículo 10. Ó Deus do meu pai, o Deus do meu pai Yitzhak, Deus de Abraham, tu mesmo disseste, volta para a terra do teus antepassados, onde tu nasceste, e eu estarei contigo. Né? E ele começa a orar ao Eterno. E ele vai cruzar o rio Jaboque com as suas crianças e sua família. Só que a Torá vai falar, e Yaakov, ele atravessa com 11 crianças. Olha que interessante. Com 11 crianças. Mas cadê? Cadê de fato Diná, né? Calma aí. Baruch Hashem, é isso. Yaakov ele esconde Diná de Esaf dentro de um baú, assim diz o Midrash. Pois com medo de Esaf tomar a sua filha. Então guarde essa informação, que mais para frente, quando falarmos sobre Shechem, antes iremos falar sobre, de fato, toda a classe angelical, e após isso iremos falar sobre Shechem. Amém? Então começa a luta. Yaakov, ele luta lá em Gênesis 32, 25. Vamos ler esse texto onde Yaakov ele luta com Esaf. Está escrito assim: Yaakov esqueceu alguns pequenos jarros, voltando para buscá-lo, ele ficou então sozinho. O anjo protetor de Esaf apareceu sob a forma de um homem. Olha como que essa Torá é a Torá Gutnik, essa Torá aqui, já dá uma interpretação. Mas eu trouxe aqui também como está no João Ferreira de Almeida. Está escrito assim: então Jacó ficou só e lutou com ele um homem até um romper do dia. Olha isso, o versículo 25. Yaakov esqueceu alguns pequenos jarros e voltou para buscá-los. Ele ficou então sozinho, e o anjo protetor de Esaf apareceu sob a forma de um homem.
É isso que a Bíblia está falando? Não. A Bíblia está dizendo aqui que Jacó lutou com o homem até um romper do dia. E vendo que não podia vencer, tocou a juntura de sua coxa. E ele deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele, e disse: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Mas ele respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então lhes disse: qual o teu nome? E respondeu: Jacó. E ele disse: teu nome não será mais chamado Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceu. E Jacó perguntou, dizendo: declara-me agora o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi Deus face a face, a minha vida foi preservada. E saiu-lhes o sol quando passou de Peniel e mancava a sua coxa. Veja que informação. Olha isso. Agora deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Jacó, ele lutou com um anjo, com um homem, com um protetor de Esaf, com Jesus e Yeshua, ou com Satã? Eu quero saber aqui, deixa aqui nos comentários, quem Jacó lutou. Eu quero ver se vocês, como ensinaram vocês sobre esse assunto. Quem Jacó lutou com o anjo? Jacó lutou com Jesus, com Yeshua? Estou falando de Jesus assim porque no cristianismo é dito isso, que ele lutou com Jesus, o anjo do Senhor, né? Aí vem a teofania, né? A teofania, o anjo do Senhor. A interpretação cristã. A interpretação cristã diz que Jacó lutou com Deus. Olha isso, com Deus. E venceu. Essa interpretação, aí olha só que está escrito. E essa interpretação está correta, pois a identidade do homem misterioso que lutou com Jacó é implicitamente revelada na bênção recebida por ele, quando Jacó teve seu nome trocado. Ele escutou as seguintes palavras: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Gênesis 32, 28. Ou seja, Jacó lutou com Deus, em formato de homem, e venceu. Aí vão dizer: não, é Jesus, né? Ou seja, Jacó venceu Jesus. Eu vou ver aqui os comentários. O que o pessoal está comentando aqui? Cláudia Andrade: Jacó lutou com Deus. A Cíntia Maria: anjo. Acredito que seja um anjo, como eu sempre li na Bíblia. A Bíblia fala sobre um homem, né? Que Jacó lutou com um homem. Aí esse homem vai dizer que ele venceu Deus, né? Que Jacó lutou com Deus. Por isso que seu nome é Israel, na bênção. Esse homem dá, né? Está escrito isso. Sendo que você lutou com Deus e contra os homens e venceu. E Jacó lutou com ele mesmo. Seu lado ruim e seu lado bom. Porque homem nenhum é capaz de lutar com um anjo. Seria mais ou menos o lado ruim de Esaú. Ok? Ele lutou com um anjo, Benedito Paulo. Eu acredito que foi com Deus. Mas sempre fiquei na dúvida, porque Deus é supremo, soberano. Eu não consigo entender como que Deus ia medir força com um homem carnal. Por isso não entendi exatamente. Como assim? Bugou, né, Cláudio? Baruch Hashem. Como que Jacó, um homem, ele luta, ele estava temendo pelo seu irmão, Esaú. Ele
Temeu, porque tem duas interpretações ali. Ele temeu e ficou aflito tanto porque o seu pai faleceu e tanto porque Esaú estava vindo com 400 homens e sua família estava ali. Ele estava com medo de Esaú, com medo de perder para Esaú, com 400 homens. Como que ele iria vencer Deus? Né? É algo meio estranho, né? Martinha, não vale resposta, Martinha, você sabe. Martinha, ela é morada aqui. Baruch Hashem. Amém. Então, anjo, acredito que foi um anjo. Por isso não podemos comer a coxa de um animal. Calma, calma. Iremos falar sobre esse nervo ciático. Calma. Então, ele lutou com ele mesmo, ele lutou com Deus, ele lutou com o anjo. O anjo de Esaú, Aimão. Olha, e Aimão. Acho que foi com Deus, porque o nome dele foi trocado. Será que foi com Deus? Mas como que a pessoa luta com Deus e vence? Não é algo estranho? Com Deus, só Deus poderia mudar o nome. Só Deus poderia mudar o nome? Será? Bora, vamos adquirir conhecimento. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Busca sabedoria e adquira conhecimento. Baruch Hashem. Deus pode todas as coisas. Realmente, Deus pode todas as coisas. Mas não pode perder para um homem. Não é verdade? Como que Deus iria perder para o homem? Entende? Não é algo estranho? Eu acho que é algo estranho. Deus perder para o homem. Mas o exército de Deus estava com Yaakov. Exatamente. O exército de Deus estava com Yaakov. Mas o texto não fala isso. É uma dedução. Né? Ele estava com medo de Esaf. E aí? Ele estava com medo com Esaú, mas ele lutou com Deus. Anjo com autoridade do Criador. Por isso o nome foi mudado. Ó, Cleonice. Estamos lá, estamos quase chegando. Ó. Yaakov lutou com o anjo mau de Esaf. Abraham Simões. Se Deus perdesse para Yaakov, Yaakov ia ser mais poderoso que Deus. Exatamente. Exatamente. A Ruth já falou antes que foi com o anjo de Esaf. Aí, a Ruth. Explanou, né, Ruth? É mole? Então vamos lá. Baruch Hashem. Muito bom os comentários de vocês. E a revelação é: Yaakov, ele lutou com Ish. O que significa Ish? Com o homem. É isso. Está escrito aqui. Yaakov lutou com o homem. E a palavra para homem é Ish. Porém, todavia, entretanto, logo depois está escrito que ele lutou com Deus. Ué, ele lutou com o homem ou ele lutou com Deus? Os dois. Só que essa palavra Deus em hebraico é Elohim. Não é o tetagrama, meus ahim. Não é o tetagrama. Se Yaakov, olha que interessante, Yaakov pergunta o nome do anjo. Ele não sabia o nome de Deus? Você acha que Yaakov não sabia o nome de Deus? Hã? Então, Yaakov, ele na verdade lutou com Elohim. E esse Elohim quer dizer literalmente um ser divino. Um ser divino. Iremos mostrar, Bezrat Hashem, logo logo, fique nessa live, a lista das classes angelicais. E você vai ver esses termos. Então, existe uma classe angelical chamado Ishim. Ishim é a classe menor das 10 classes angelicais. Os Ishim são literalmente homens, representante espiritual do homem. Então, o Rambam, no Mishnei Torá, ele destaca que existe uma classe angelical que é parecido conosco.
E qual é a prova disso, meus ahim? Qual é a prova que, de fato, Yaakov, ele luta com o anjo em formato de homem, e veio em forma de homem, de Esaú, que tinha a aparência de Esaú. Ele mesmo diz isso. O próprio Yaakov, quando encontra Esaú, ele diz, veja isso. Olha que interessante. Ó, versículo 9, capítulo 33. Eu tenho bastante, muito mais do que preciso, disse Esaf. Meu irmão, que permaneça contigo o que é teu. Yaakov disse, por favor, não diga isso. Se eu realmente encontrei Hesed, graça a seus olhos, então tome meu presente de minhas mãos. Yaakov intimidou Esaf dizendo, por favor, tu mereces o presente simplesmente porque eu vi tua face, que é como ver a face de Deus. Ué, Esaf é o maior perverso da Bíblia. Como que Yaakov, ele diz que a face de Esaf, de Esaú, é a face de Deus. Ele viu a face de Deus em Esaú, no homem perverso. Não, a palavra também é Elohim. Ele viu a face de Elohim. Ele viu a face de um ser divino, de um anjo. Por quê? Porque antes de Yaakov encontrar com Esaf, ele tem uma luta espiritual que se materializou, preste bem atenção. Yaakov, ele lutou com um ser divino que se materializou. E esse ser divino é o anjo espiritual de Esaú, o Ishim. E, de fato, esse Ishim, ele traz uma mensagem direto de Deus, que o nome de Yaakov iria ser mudado para Israel. Por isso que Yaakov, ele vence a batalha contra Esaú antes de encontrar. Não que Yaakov, ele tinha um exército de homens. Ele apenas lutou direto com o representante de Esaú no mundo espiritual. Orando em tefilot, em jejum. E esse anjo, ele foi tão malicioso que ele toca a coxa de Yaakov. O que isso significa, meus ahim? O nervo ciático, onde os nossos sábios falam, ele tentou tocar na descendência do povo de Israel. Porque se o anjo deixasse Yaakov estéril, Esaú iria matar todos os filhos de Israel, as tribos de Israel, meus ahim. Esaú iria exterminar todos, cada pedaço. E Yaakov, ele vence. Porque ele pergunta o nome desse anjo. Porque quando você sabe o nome revela a essência. Quando você sabe o nome do ser espiritual, você tem o poder de dominá-lo. Então, esse anjo, ele não revela o nome. Ele pergunta, por que você quer saber o meu nome? O que isso significa? Nossos sábios vão falar que o nome dele é esse. Por que pergunta meu nome? O nome desse anjo de Esaú é literalmente, por que pergunta? O anjo da dúvida. Muitos vão dizer que é Samaquel, né? Não está escrito isso? Olha isso, que interessante. Que interessante, eu adoro estudar. Essa é a paraxá que eu mais gosto de estudar. Ó, Yaakov perguntou, lá no capítulo 32, versículo 30. Yaakov perguntou, dizendo, diga-me qual é o seu nome.
o anjo replicou: por que perguntas, vírgula, meu nome? Ele não fala, por que pergunta meu nome? Ele diz, por que perguntas, vírgula, meu nome, é meu nome. O nome, por isso que ele conseguiu vencer o anjo de Esaf. Porque ele dominou esse anjo. Ele descobriu qual era a essência de Esaú. Esaú é um homem perverso. Ele traz dúvidas, ele é um ditador. Ele não deixa ninguém perguntar. Ele não deixa ninguém questioná-lo. Por isso que o anjo, o nome desse anjo é Por que perguntas? Esse é o meu nome. Por que pergunta? Quem sabia disso? Comente aqui, eu. Hã? Então, olha que coisa espiritual. Yaakov domina esse anjo e vence. E o seu irmão, milagrosamente, com 400 homens, abraça ele. Beija ele. Chora pelos filhos dele. Que coisa linda. Olha essas crianças. O que aconteceu? O que aconteceu? Yaakov, ele venceu. Esaf no mundo espiritual. Por isso que a guerra, ela começa no mundo espiritual. Esse é o poder da oração, meus ahim. Se você acha que, não, deixa a vida me levar, vida leva. Se é assim que é a sua vida, só lamento. Deixa a vida me levar, Iseu? Não é assim. Devemos orar por cada coisa. Cada coisa. Cada detalhe. Nossos sábios falam, devemos agradecer até pelo banheiro da nossa casa. Amém? Então, devemos orar por tudo. E esse anjo reconhecendo que Yaakov era um homem devoto a Deus, e Yaakov era um homem de oração, ele diz, eu tenho uma mensagem dos céus. O seu nome não será mais chamado Yaakov, que significa acavar, trapaça, aquele que segura o calcanhar, que não deixa avançar. Seu nome será chamado Israel, pois Israel significa aquele que vence, o príncipe, o Sar de Deus, o príncipe do eterno, né? Aquele que batalha com Deus. Não é aquele que vence com Deus, e sim aquele que batalha junto com Deus, não contra Deus. É aquele que batalha com Deus, ao lado de Deus. Isso é Israel. Olha que interessante, meus ahim. Então, como já falamos, então Yaakov se prostra 7 vezes, vence as 7 nações de Canaã. Edom, Esaú, ele entende o lado espiritual, agarra pelo pescoço. Olha o que está escrito, 33, versículo 3. E Yaakov adiantou-se a eles para protegê-los e prostrou-se sucessivamente 7 vezes, à medida que aproximava-se teu irmão Esaf. Isto despertou a compaixão de Esaf, que correu para encontro. Ele abraçou Yaakov, atirou-se em seu pescoço. Aí depois, beijando-os, e ambos choraram. Esaf ergueu os seus olhos e viu as mulheres, as crianças, e perguntou, quem são essas pessoas a ti? E Yaakov disse, esses são os meus filhos que Deus graciosamente deu ao seu criado. As serviçais aproximaram-se de Esaf. Veja que interessante isso, As serviçais se aproximaram de Esaf, E prostrou-se. Leá e seus filhos também aproximaram-se e prostraram-se. Finalmente, Yosef e Rachel vieram e prostraram-se. Aí, Esaf, ele conseguiu mudar. Ele conseguiu mudar o sentido espiritual da coisa. Esaf, ele mudou a configuração. A prostração não iria ser uma vitória mais. Agora seria uma submissão de Israel.
Então, cada vez que a sua esposa e seus filhos prostravam para Esaf, foi a misericórdia que Deus deu para os descendentes de Esaf. Só que no meio dos descendentes de Esaf tem o maior perverso de todos, que é Amaleque, o povo de Amaleque. O povo que Hashem lhe diz que seria guerra de geração a geração, é uma guerra pessoal uma guerra pessoal entre Deus e essa descendência de Amaleque. Então, Esaf, ele consegue reverter para os filhos de Israel não vencer os seus descendentes. Porém, será que é uma contradição? Porque depois os filhos de Israel vencem Amaleque, né? Não existe uma mitzvah também de vencer Amaleque? Os nossos sábios vão dizer que o único que não se prostrou se prostrou para Esaú foi Benjamim. Benjamim, ele estava no ventre de Raquel. E ele não se prostra para Esaú, porque ele era um bebê. Então, o rei Shaul, que era da tribo de Benjamim, ele recebe essa missão de vencer Amaleque. Eu já falei isso em outras aulas, né? Por conta disso, meus achim, depois desse evento, que Raquel, ela vai dar a luz para Benjamim, e ela falece no seu parto. Ou seja, Benjamim não se prostrou para Esaú. Faltou apenas um. Se Benjamim tivesse já uma criança se prostrasse para Esaú, era o fim do povo de Israel. Mas Baruch Hashem, Deus sabe de todas as coisas e faz tudo perfeito. Então eu quero... A Ruth, ela vai colocar aí na tela as classes angelicais. Agora iremos entrar de fato nas classes angelicais. Baruch Hashem. Vamos lá? Olha que interessante. Temos os Hayot HaKodesh. Né? Hayot HaKodesh é a maior classe. As santas criaturas. Se encontra lá em Ezequiel, né? 1:5 ao 14. Temos Ofanim, rodas espirituais, de Ezequiel 1 a 16. Erelim, guerreiros, está lá em Isaías 33, Josué. Temos também os serafim, os levitas espirituais, se encontra lá em Isaías 6:2. O Hasmalim, relâmpagos, lá em Ezequiel. Os malachim, os mensageiros, também traduzido como anjos, lá em Gênesis 16:7, 28:12. Os Elohim, olha isso, os Elohim são os juízes do Sinédrio. Lembra da aula de ontem? Que existe um Sinédrio espiritual? São os Elohim. Encontra lá em Salmos 82:6, Gênesis 32:31. Os Bene Elohim são os serviçais do Sinédrio Celestial, os subordinados. Está em destaque esses Bene Elohim, pois essa tabela é uma explicação de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. Não está escrito assim? Esses filhos de Deus de Gênesis 6, literalmente é a terceira classe angelical. Eles se rebelaram, né, com Deus, se materializando e casando com as filhas dos homens, as filhas de Adão, e tiveram gigantes. É o mais famoso, né, dos casos dos anjos. Lá em Salmos 28:1, 1:6 e Gênesis 6. Temos o querubim, que é os querubim, né? São os guardiões, os sacerdotes espirituais. Lá em Gênesis 3:24, Ezequiel 10:7. E os Ishim, preste bem atenção nesse nome. Ishim, seres de representação. Também se encontra em Ezequiel 10:6, Mateus 18:10 e Atos 12:15, meus achim. Onde encontra isso no Novo Testamento? O anjo de Quefa.
o anjo de Quefa. Lá em Atos 12, está escrito que Quefa, Pedro, ele sai da prisão e vai ao encontro. Eu já vou falar sobre esse texto. Então, vamos começar, né, com os Ishim. E é o que importa, né, meus achim? Os Ishim, seres de representação. Ishim significa literalmente homens. Homens, no plural. Está lá em Ezequiel 10:6. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho tomar fogo do meio das rodas, ele entrou e parou junto às rodas. Ou seja, quando Deus ordenou ao homem, ao Ishim, vestido de linho. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque os seus anjos veem continuamente a face do meu Pai, que está nos céus. Porque os homens, olha isso, a palavra ali também é Ishim, os homens veem continuamente a face do meu Pai, que está nos céus. Atos 12:15. Eles lhe disseram, estás fora de ti, mas ela persistia em afirmar que era sim. Então disseram, é o anjo de Quefa, é o anjo de Pedro. Ou seja, ali também está o relato, Atos 12:15, do anjo de Pedro, o representante de Pedro. Aquele lá achou que quem bateu na porta, né, era Pedro. E a menina falou, não é Pedro. Não, quem está batendo é Pedro. Aí aquele lá falando, não, é o anjo de Pedro, vamos continuar orando aqui. E a menina insistindo, não, eu vi Pedro ali na porta. Aquele lá, como é possível? Pedro está preso. E realmente era Pedro, né? Não era o anjo. Mas vemos que a famosa igreja primitiva, a famosa igreja, né, entre aspas, de Atos, acreditava também nessa classe angelical, o Ishim, o anjo que representa o homem. Os Ishim são anjos considerados de menor hierarquia em relação aos outros, mas ainda assim essenciais para o funcionamento do universo divino. No Talmud, Tratado Brachot 10a, são descritos como mensageiros que cuidam da proteção das almas dos justos. Estão envolvidos na intercessão entre os humanos e Deus. São frequentemente associados à transmissão de pedidos ou orações humanas para o divino, simbolizando a aproximação da humanidade com Deus. A função dos Ishim é interligar o mundo físico com o espiritual, representando uma forma de comunicação direta entre os homens e os céus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kol niyam b'dvaru. Amém. Às vezes, você sonha com uma pessoa, que você está conversando com uma pessoa e tudo mais, às vezes, talvez não seja a pessoa. Talvez seja esse representante espiritual dela. Olha que interessante. Porque tudo acontece primeiramente no mundo espiritual. Assim como o apóstolo Paulo diz, o Shabat, as festas, a lua nova, são sombras do que há de vir. São sombras. Porque o mundo real é nesse mundo espiritual. Então esses Ishim são nossos representantes. Há quem diga, não estou afirmando nada, não coloca a mão no fogo, há quem diga que a verdadeira vida é exatamente esses Ishim, né? Esse verdadeiro eu. São esses Ishim, esses seres espirituais. Mas somos tão materialistas, mas tão perdidos no pecado, que não conseguimos essa conexão espiritual, né, desses Ishim. Amém? Baruch Hashem. E vai subindo, né? A segunda classe são os querubim, né, como se lá em Gênesis colocou os querubim. As querubim, uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Nossos sábios vão dizer que os querubim, tem também no tratado Yomá 54b,
né? E também o Rihot Bet Habe Hina, Hira. Rihot Bet Habe Hira, 4:1. Fala sobre os anjos e fala que esses querubim têm face de boi, né? Alguns anjos, eles têm faces de seres viventes, de animais, como vemos também em Ezequiel. E quem guiava o povo de Israel pelo deserto era um querubim. Era um querubim, era um guardião, o guardião de Israel. Claro que o guardião de Israel é Deus, mas Hashem, ele envia esses subordinados, esses anjos, esses serviçais, os servos de Deus. Então, nossos sábios vão dizer que o povo olhava para cima e via um boi voando, literalmente. Um anjo com face de boi. É por isso que o povo, infelizmente, adorou o bezerro de ouro. Porque achou que quem estava libertando eles, na verdade, era esse querubim. Esse anjo com face de boi. Olha que informação valiosa. E também esses querubim, eles ficavam, né, com o rosto voltado na arca sagrada e tudo mais. Muito interessante. Na terceira posição temos os Benei Elohim. Já explicamos os serviçais do templo, como falei ontem. A gente estava ontem aqui, né? Teve essa explicação dos Benei Elohim. Então, cada coisa que acontece nesse mundo, livramento, acidentes, tragédia, quem executa, Hashem, ele manda esses Benei Elohim executar. Então, quem de fato executa, está na parte esquerda, né, do quinto céu, se eu não me engano, são esses Benei Elohim. Eles são anjos de juízo. Anjo de juízo. Alguns vão falar que são Shedim, são demônios, mas não, eles são anjos de juízo na parte da Gevurah. Amém? E esses anjos, eles julgam o ser humano. Eles que colocam, né, a pedrinha para você tropeçar, a quina para bater o dedinho. Entendeu? Baruch Hashem. Então, eles fazem esses eventos catastróficos, né, no mundo. Mas quem coloca na balança, subimos para a quarta, né? Para o quarto nível, que são os Elohim, os juízes do Sinédrio, como está em Salmos 82:6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses? Não, vós sois Elohim. Elohim significa literalmente juízes, também tem esse significado. Juízes. É como está lá, ó, Gênesis 32:31. Vi Deus face a face, e minha vida foi preservada. Vi Elohim face a face. Elohim também quer dizer Deus, mas não é necessariamente o Deus de Israel, o Deus supremo, o tetragrama. Elohim também pode ser anjos, como vemos aqui. Os anjos do Sinédrio Celestial. Amém? Então, quem coloca tudo na balança são os Elohim, e eles não têm misericórdia. Quem vai trazer misericórdia para essa balança é Hashem. Então os Elohim falam assim, já que está escrito que o salário do pecado é a morte, você pecou, a balança foi para cá. Você cumpriu o mandamento, a balança equilibrou. Você só está cumprindo o mandamento, a balança está indo para o lado direito, está indo para a salvação. Fez um pecado muito grave, pum, a balança foi para o inferno. É exatamente assim que eles veem, né? Já Hashem não. Hashem, ele age com misericórdia. Então, quem dá a última, o bater do martelo, de fato, é o juiz supremo, é o eterno. Baruch Hashem. Então, vamos agora para... Eu estou fazendo a conta certa? Ishim, Querubim, segundo, Benei Elohim, terceiro, Elohim, quarto. Agora vamos para os Malachim, o quinto nível. Os Malachim
de fato, são os anjos, né? Que... Só conferir aqui certinho se eu estou indo certo. Tá certo, né? Isso, Baruch Hashem. Então, o Malachim, o quinto anjo, são os mensageiros, né? Toda vez que tem uma mensagem, como vemos lá, como eu disse, né? No Novo Testamento está escrito que um anjo mensageiro, ele trouxe a mensagem para Yosef, e o nome sobre o nome de Yeshua para Miriam e Yosef, sobre o nome de Yeshua. Veio um mensageiro também para Sara e Avraham, revelar o nome de Isaac. Então, Yaakov, ele envia mensageiros. Então, a quinta classe são os mensageiros, né? Os malachim, também traduzido como anjos. No Tratado Brahot, no Talmud, os malachim são responsáveis por transmitir ordens divinas e realizar tarefas específicas em nome de Deus. Então, os malachim, no cristianismo falamos, né? O anjo do Senhor. Quando aparece o anjo com letra maiúscula, é o anjo do Senhor. Aí quando fala, assim diz Deus, esse o anjo do Senhor, na verdade é um mensageiro. É Deus usando aquele anjo para transmitir uma mensagem. Pelo amor de Deus, não é o próprio Deus, não é Jesus, não é Yeshua. Tá? A cristofania tem a teofania e a cristofonia. A cristofonia também não é válido, tá? Porque no livro de Hebreus, lá no capítulo 1 está escrito: Deus falou com o povo de diversas formas. Nos últimos dias, fala através de Yeshua. Ou seja, por exemplo, a quarta pessoa da fornalha. Você vê, né, no painel do carro. A quarta pessoa da fornalha é Jesus, é o homem que salvou o Daniel, salvou os amigos, né, Abidnego e tudo mais. Os amigos de Daniel. Eu agora não veio o nome na minha cabeça por nada. Esse quarto homem da fornalha não é Jesus, meus achim. É o Malar Rafael, o Malar da cura. Ah, mas ali está escrito que é Deus, porque Elohim significa ser divino. E João Ferreira de Almeida traduziu como Deus. Hã? Qual o nome mesmo? É Razak, Mizraque e Abidnego, é isso? Eu não vou dormir se eu não citar esses nomes. Baruch Hashem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, é isso. Baruch Hashem. Os que foram jogados na fornalha. Não, meus achim. O quarto homem da fornalha era o Malach Rafael. Não era Yeshua. Não era Yeshua. O que é teofania? A aparição de Deus em formato de homem. Tá? Teofania, Deus não aparece em formato de homem. Nunca. E cristofania é a aparição de Cristo antes da sua primeira vinda. Tá? Yeshua, ele não apareceu antes da sua primeira revelação. Ele não apareceu aqui na terra, fisicamente. Apareceu em revelações. Ele mesmo diz, Avraham viu meus dias. Mas fisicamente não. Tá? Fisicamente não, isso aí é heresia. Baruch Hashem. Vamos continuar. Na sexta posição temos os Hasmalim, relâmpagos. Lá em Ezequiel 1:4, 1:27, 8:2 está escrito: Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. No meio havia algo semelhante ao brilho de um relâmpago.
Vi algo como o brilho de Hasmal, Arba, como fogo ao redor. No Tratado Hagigat 13a, os Hasmalim são interpretados como intermediários entre o divino e o terreno. Eles representam uma forma de comunicação divina, funcionando como mensageiros do poder e sabedoria que emitem luz, ou seja, no Monte Sinai, relâmpagos. Estavam sobre o monte Hasmalim. Eram seres espirituais, não era trovoada, entende? Eram seres espirituais, Hasmalim. Olha que lindo isso, cara. Lindo, lindo. Eu amo estudar essa... para entendermos, né? Senão ficamos igual cego no tiroteio. Se basear no feijão, meu Deus. João Ferreira de Almeida, ficamos igual cegos no tiroteio. O português não tem essa riqueza que o hebraico tem, meus irmãos. Não tem. Aí você cria opiniões. Ah, eu acho isso. Ah, eu entendo assim. Não, o hebraico já diz tudo. O hebraico já diz tudo. Temos o serafim. O serafim já é bem conhecido, né? Isaías 6, 2, 3. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. É Adonai Tsevaot, é o Senhor dos Exércitos. No Tratado Brachot 33b, os serafins são descritos como sendo os anjos mais próximos de Deus, constantemente envolvidos em adoração e santificação. Moshe Rabbeinu, quando ele sobe no monte, está escrito que ele ouve uma frase: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o reino, o nome do reino. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ele ouviu anjos proclamando isso. E esses anjos não tinham joelhos. O tempo todo estava em pé. É por isso que na Amidá, quando oramos, juntamos os nossos pés e não dobramos os nossos joelhos, porque estamos perante ao Eterno, prestando o nosso louvor, como os serafim. Os serafim não têm joelhos, meus irmãos. Então o tempo todo está em pé, adorando ao Eterno. Então simbolizamos essa adoração na Amidá, né? Com os joelhos parados, sem dobrar, e só mexendo o quadril, né? A cintura. Amém? Baruch Hashem. Informação valiosa também. E vai dizer, né, em outros textos que os serafim, Erelim, perdão, é isso. Que de fato é o oitavo. É o oitavo, Ruth? Isso, o oitavo, né? Os Erelim, os guerreiros. Os guerreiros. Erelim. Né? A tradição judaica vai dizer que os Erelim, a oitava classe, eles são seres extremamente gigantes. Inclusive, se eu não me engano, no livro de Apocalipse, está escrito que os Erelim, encostava num continente, o pé do Erelim, do anjo, encostava num continente, e o outro no oceano, não é isso? Um no continente e o outro no oceano. Tem também uma passagem que um anjo derrotou um povo apenas com a sua espada, com um corte de espada. Isso está no Tanar, na Bíblia, né? Esses são os anjos guerreiros de Adonai. Se eu não me engano, o Malar Gabriel é um Erelim, tá? Ó, Isaías 33, 7. Eis que os valentes gritam de fora e os mensageiros da paz choram amargamente. Esse termo valente é Erelim, guerreiros. Josué 5,13. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu um homem em pé diante dele. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Era um Erelim. Segundo Samuel
24, 15 e 16. Então o Senhor enviou a peste sobre Israel, e o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruí-la. Era um Erelim também. Os Erelim são descritos como guerreiros celestiais conhecidos por sua força e coragem. Tratado Sanhedrin 7a. É mencionado que os anjos possuem funções específicas de proteção e defesa do povo de Israel. Os Erelim são encarregados da luta espiritual contra as forças do mal, protegendo o povo de Israel. Eles são considerados anjos de justiça e disciplina. São frequentemente associados com a execução de ordens divinas para punir ou redimir, só que no âmbito de nações, né? É algo realmente estrondoso. Então, os Erelim, ou seja, os Bnei Elohim fazem pequenos atos. Os Erelim fazem esses grandes atos, né, de punições. E também as forças contra Israel. Você acha que é o exército de Israel, né, IDF, que está combatendo o Mossad? Não. Hashem, ele manda esses Erelim também guerrear a guerra do povo judeu. E o nono nível, isso. Os Ofanim, rodas espirituais. De fato, esses Ofanim, rodas espirituais, lá em Ezequiel 1,16. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo, e as 4 tinham o mesmo aspecto. Os Ofanim são descritos em Ezequiel como rodas que se movem de maneira estranha, com uma dentro da outra. Então são rodas que vai, né, girando para dentro e não para fora. O Talmud, tratado Hagigah 13a, refere-se aos Ofanim como os anjos que carregam o trono de Deus e que têm a tarefa de sustentar o mundo espiritual. A função deles é o movimento e o transporte da glória divina, da Merkavá, e a conexão entre os diferentes níveis espirituais. Essas rodas também são interpretadas como representações do movimento constante e das mudanças dentro do universo divino, como um reflexo da natureza eterna de Deus. Então, os Ofanim são rodas da Merkavá, da carruagem de fogo, né? Que o povo fala por aí, a carruagem, a Merkavá do Eterno. Então, essa Merkavá, que na verdade é o mover da glória, da glória do Eterno. Não é a carruagem do Papai Noel, pelo amor de Deus, meus amigos. Então, essa Merkavá é movida pelos Ofanim, por esses seres espirituais, né? Então, quando o Eterno ele envia, por exemplo, enviou para buscar Eliarro na Merkavá, na carruagem, de fato foi quem buscou foram os Ofanim. Amém? Baruch Hashem. E temos o Hayot HaKodesh, que é o nível maior, né? O maior nível, que é conhecido como criaturas santas. Lá em Ezequiel 1:5-14. No meio do fogo havia algo semelhante a 4 criaturas viventes. As criaturas se moviam em todas as direções e não se viravam ao andar. As Hayot HaKodesh são descritas por Ezequiel como criaturas com aparência de seres vivos de 4 faces: homens, leão, boi e águia, e com asas que se movem de maneira misteriosa. As Hayot HaKodesh são descritas por Ezequiel 1:5-14 como seres extraordinários que têm múltiplas faces e asas. No Talmud, tratado Brachot 10a, os sábios discutem a natureza desses seres, interpretados como símbolos da força espiritual que carregam a glória de Deus e atuam de forma completamente subordinada à sua vontade. Esses seres são muitas vezes vistos como a representação da Shekhinah, da presença divina. A sua missão
é exaltar a majestade de Deus. Então, muitas pessoas, né, quando tem uma visão espiritual, por incrível que pareça, né, vê animais. Às vezes esses animais são seres espirituais. Sonhar com animal, meus achim, provavelmente são seres espirituais. Então Hashem, ele cria o homem à imagem de Adão Kadmon, mas ele cria os animais à imagem de seres, dos anjos, né? Dos seres espirituais. E o maior dos seres, o Hayor HaKodesh, esse ser maior divino, ele de fato tinha algo especial, tinha face de boi, né? Olha que interessante isso. Face de leão e de águia, né? Tinha asas. Então, já caiu por terra, né, meus achim? Toda aquela história. Ah, mas o anjo é um ser lindo, maravilhoso, porque eles interpretam isso quando os malachim foram até Lot, até Jó, não, até Ló, né? Até Lot. Eles interpretam isso, que de fato esses anjos eram bonitos, por isso que queriam sodomizá-los. Sodoma e Gomorra queriam tomar e violentar sexualmente esses anjos porque eram lindos. Aí criou essa crença. Mas na verdade, não. Muitos anjos são extremamente bizarros. E nossa mente não consegue nem suportar. E Yohanan quase perdeu a sua sanidade mental quando viu todas aquelas visões do Sefer Hit Galut, do livro de Apocalipse, meus achim. Então não. Os seres espirituais não é um homem bonito, com gominho, com asas, igual que está aparecendo na imagem, né? Isso aí é uma representação para vocês entenderem. Mas os seres espirituais realmente são criaturas extraordinárias. Amém? Baruch Hashem. Essa foi a nossa explanação. E a conclusão aqui, a visão espiritual sobre os anjos no judaísmo está profundamente ligada à crença na transcendência de Deus e à ordem cósmica que ele estabeleceu. Os anjos, como seres espirituais criados por Deus, têm um papel fundamental na execução de sua vontade e na administração do universo. Eles são considerados mensageiros intermediários entre o homem e o divino, e sua presença e função são frequentemente vistas como reflexos da perfeição e da pureza de Deus. Baruch Hashem. Então, Yaakov, ele luta com o anjo. Ele luta com o anjo de Esaf, com um Ishim. Amém? Essa é a conclusão do nosso estudo. De fato. Olha que interessante, a Ruth vai colocar como que é de segundo a Bíblia um anjo. Olha que ser bizarro. Isso aí é 1-2, né? 1-2 anjos. Ó, quantos olhos. Seria seres exatamente assim, né? Bizarros, bizarros de bizarros. Então não se assuste se vê um. De repente é um malar de Elohim. Vemos, né? A sarça ardente. Uma sarça pegando fogo. E Moshe Rabbeinu, ele viu, é um malar, é um anjo. Né? Baruch Hashem. Amém? Os irmãos entenderam, gostaram do estudo? Eu quero ver aqui os comentários. Ó, 64 pessoas. Baruch Hashem. Os irmãos gostaram? Tem outros que dão medo, exatamente, Ilma. Eu já vi um ser em forma de homem, porém com o rosto estranho, vestindo um talite sobre a cabeça, em uma visão. Olha, interessante. Vai ficar salvo assim esse estudo. Alguém tem alguma dúvida? O momento é agora, tá bom? O momento é agora. Deixe a sua dúvida sobre os anjos. Amém? Quanto mais próximo do trono de Deus, mais assustador é. Exatamente. Algo interessante de falar aqui.
Ah, porque os anjos, eles vêm à terra e se materializam. Os anjos têm, uma dúvida também que o pessoal tem, os anjos têm livre-arbítrio. Quanto menor é a classe angelical, mais livre-arbítrio esse anjo tem. Não é o mesmo livre-arbítrio que temos, mas eles têm sim um certo livre-arbítrio. E quanto maior é a classe angelical, menos livre-arbítrio tem. Então, fique despreocupado. Você não vai ver um Raio HaKodesh, tá? Ao menos que seja em visão. Mas eles não vão vir aqui na Terra, ao menos que o Eterno mande. Tá bom? Vocês não vão encontrar um ser assim tão facilmente. Agora, um Ishin, um ser espiritual que vem como homem. Os Malachim, mensageiros. Os Elohim, os Bene Elohim. Os executores. Provavelmente você um dia pode encontrar. Assim como está na Brit Hadashah. Muitos foram abençoados e receberam visitas em sua casa de seres espirituais e não se deram conta. Às vezes bate a pessoa na sua porta. Bom dia, tudo bem? Poxa, você tem alguma coisa para ajudar e tudo mais? Às vezes pode ser um ser espiritual. E a gente testando. É óbvio, meus arranhos, você não vai receber qualquer pessoa. Tá bom? Mas a Shem, ele manda. Pode acontecer que a Hashem, o Eterno, ele possa mandar um ser espiritual até a sua casa. E você precisa receber esse ser. Amém? Baruch Hashem. Que shiur maravilhoso. Todarabá, parabéns. Baruch Hashem. Todarabá, Tifaniá, Irutz. Eu acredito que a visão que eu tive foi para mostrar o sábio que me instrui. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ore por mim, por favor, Pernambuco. Baruch Hashem. Muito bom esse shiur. Que shiur é esse, hein? Baruch Hashem. Todarabá. Pode continuar ensinando. Tem muita coisa para falar. Mas já estamos na hora do almoço, né, pessoal? Interessante sobre livre-arbítrio dos anjos, exatamente. Os anjos também têm livre-arbítrio, meus arrim. Esses teólogos falam, não, anjo não tem livre-arbítrio, ele não pode vir como homem, mas Deus pode vir como homem, um anjo não. Meu Deus. Trocam, né? Deus, ele tem sim, Deus, ele é o livre-arbítrio, ele criou o livre-arbítrio, né? Deus é tudo e tudo é Deus. A verdade é isso. Mas Deus, ele precisou criar um vácuo. Ele precisou criar um espaço vazio, porque aonde habita Deus não existe matéria. Deus é um ser que não sabemos a tamanha dimensão, né, de tão grande e alto o poder e forte o poder de Elohim, de Deus. Então, aonde está Deus, o ser humano não consegue viver. Por isso que ele fez um tzimtzum. Ele fez um vácuo, um espaço vazio para a sua criação viver. Sem Deus, não. Aí ele criou os seres espirituais, criou representantes. Yeshua, o seu representante. Amém? Essa é a visão, meus arrém, do mundo espiritual. Essa é a visão. Agora, vem esses homens aí, faz uma salada de fruta, e Deus morre, e Deus ressuscita, e Deus volta, e Deus chama as pessoas de raça de víbora, e Deus lutou com Jacó e perdeu. Meu Deus! Meu Deus! Como pensar isso? Como pensar isso? Não estamos no desenho animado, não estamos no filme da Marvel. Amém? Os raios, os relâmpagos ou trovões são anjos elétricos? Não, esses raios de relâmpagos que vemos literalmente algo da natureza, ação da natureza, tá? Agora existe, de fato, trovões espirituais, raios espirituais, os Rajmalim, né? São seres espirituais que não são esses que vemos normalmente.
De fato, é mais temeroso, é mais estrondoso, não é tão simples assim, não é tão bonitinho assim, aqueles raios, né? O que o povo viu no Monte Sinai, pessoal, está escrito que o povo olhava e estremecia, aquela nuvem e aqueles raios, os rasmalim envolvendo, quem encostava no monte era fumigado na hora, era morto na hora, não sobrevivia, tamanha glória. Agora eu te falo, os seres espirituais que estavam ali, a pessoa encostava no monte e morria. Imagina Deus aqui na terra. Tamanha glória, a pessoa não conseguia viver com seres espirituais, com os rasmalim, com esses relâmpagos. Imagina o próprio Eterno. Nem os seres espirituais viviam. Olha que interessante. Está escrito quando Moshe Rabbeinu ele sobe até o quarto céu, em Zevul, né? Que é onde está a Nova Jerusalém, onde está o templo sagrado, onde está a Torá escrita, né? Hashem, Moshe, ele vai até o quarto céu. Mas nessa subida, os anjos queriam matar Moshe Rabbeinu. Queria matar. O que esse ser está fazendo aqui na nossa habitação? E Hashem, ele envolve Moshe Rabbeinu, ele protege Moshe Rabbeinu, por isso que o rosto de Moisés, ele brilha. E quem visse a face de Moshe, naquele estado, iria morrer. A face de Moshe. A face, meus achim. A face, um homem. Imagina Deus aqui na terra. Imagina Yaakov lutando com Deus. A mente humana é ilimitada. Limitada para entendermos isso. Limitada. Não tenha dúvida. Baruch Hashem. Então é isso, meus achim. Eu quero trazer uma mensagem para vocês. Muito interessante. Baruch Hashem. Amor. Baruch Hashem. A Ruth, ela tá fazendo um negócio aqui, eu tô ajudando ela. Baruch Hashem. Eu quero aqui contar uma história de um comerciante e os malachim, para, de fato, fecharmos esse estudo. Era uma vez, na antiga cidade de Beriades, um comerciante judeu chamado Shimon. Ele era um homem próspero, conhecido por sua generosidade, mas como muitos, sempre se via em um dilema. Como garantir que sua riqueza fosse usada de maneira justa, sem cair na tentação de usá-la apenas para benefício próprio? Shimon sempre dava o macer, 10% de sua receita líquida, para a sinagoga, os pobres e as obras de caridade. Para os pobres e para as obras de caridade. Mas um dia, quando sua riqueza aumentou, ainda mais ele começou a questionar a real importância de suas doações. Será que estou fazendo o suficiente? Pensou ele. Devo doar mais? E o que exatamente significa dar de maneira justa? Na mesma cidade, em um plano espiritual mais elevado, havia um grupo de malachim, de anjos, que observavam as ações humanas. Com grande atenção. Entre esses anjos havia o Malar Tzedakah, que significa isso? O anjo da caridade, o anjo da justiça social.
responsável por monitorar a caridade e garantir que as boas ações de bondade fossem corretamente recompensadas. Eles estavam especialmente atentos aos que davam com coração puro, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Certa noite, um desses anjos apareceu em um sonho para Shimon, disfarçado de homem idoso e humilde. O anjo se aproximou e disse: Shimon, sei que você tem perguntado se tem feito o suficiente. Eu sou o mensageiro de Deus e venho para testar sua generosidade. Shimon, que não reconheceu o visitante como um anjo, respondeu: claro, posso ajudá-lo. O que você precisa? O anjo, com uma expressão serena, pediu-lhe uma quantia em dinheiro para ajudar uma família muito pobre que vivia nas colinas, longe da cidade. Ele disse: eles são pobres, mas sua fé é inabalável. No entanto, eles precisam de um milagre. Shimon imediatamente concordou, sem hesitar. Entregou uma grande soma de dinheiro. Que Deus os abençoe, disse ele, satisfeito por ter ajudado. Na manhã seguinte, o anjo apareceu novamente para Shimon, dessa vez em sua forma celestial. Shimon, disse ele, fiquei impressionado com sua generosidade, mas algo mais importante que você precisa saber. Cada centavo que você deu foi registrado no céu. O macer, o dízimo, que você deu ao longo de todos os anos, não foi apenas um tributo a Deus, mas um sinal de sua verdadeira fé. O anjo então revelou que para cada doação de tzedakah que Shimon fez, um anjo de luz havia sido enviado para abençoar sua casa e sua família, proporcionando proteção espiritual e prosperidade. Porém, o anjo continuou: o maior prêmio que você recebe não é a riqueza material, mas a satisfação interior que vem de fazer a vontade divina de Deus. Quando você dar com o coração, você está se conectando diretamente com o Criador. Shimon, tocado por essas palavras, agradeceu ao Malar, ao anjo, e percebeu que em sua jornada espiritual, dar tzedakah é cumprir com macer não era apenas atos de caridade, mas uma forma de se alinhar com a vontade divina. E assim o comerciante continuou suas boas ações, mas agora com uma visão mais profunda. Ele entendia que a verdadeira recompensa estava no vínculo espiritual que ele estabelecia com Deus, e que seus atos de bondade era como sementes plantadas em um jardim espiritual, que cresciam e se multiplicariam no momento certo. Eu vendo uma explicação de um grande sábio, um grande rabino, e ele disse algo que me tocou muito. Muitas pessoas estão sendo revestidos de falsa santidade. Quando um irmão pede ajuda, a pessoa diz assim: eu vou orar por ti. Estou aqui em oração. Não é isso que um judeu faz. Não é isso que uma pessoa justa faz. O verdadeiro judeu, quando a pessoa diz: eu estou precisando de ajuda financeira, o judeu não diz assim: eu vou orar por ti. O judeu coça o bolso. O judeu vai ver quanto centavo, quanto real, quanto dólar, enfim, Bitcoin tem no seu bolso. A verdadeira prosperidade dos judeus não é o ato de doar apenas. Aliás, não é o ato de ter, é o ato de doar. O judeu não retém. Muitas pessoas dizem: mas os judeus, eles são pão duro. Não, porque o judeu não ostenta. O judeu, quando ele tem uma parnassá abundante, pode ter certeza que ele está repassando. O Eterno, ele só confia a prosperidade para aquele que repassa essa prosperidade. Por isso que a Mishpachá Israel está abrindo esse momento para vocês cumprirem esse mandamento. Muitas pessoas dizem: mas Matitiarro, esse mês eu não consigo dar uma C. Aí eu pergunto: você está trabalhando
A pessoa, sim, eu estou trabalhando. Você recebeu seu salário esse mês? Sim, eu recebi. Então por que você não pode dar uma C? Ah, é porque as contas estão apertadas. As contas estão atrasadas, eu estou endividado. Aí eu falo, aí que você tem que dar. Isso não é só na atmosfera espiritual. No livro Pai Rico e Pai Pobre está escrito: Pai Rico doava para a caridade quando os seus investimentos caíam. Porque ele entendeu que a configuração espiritual funciona dessa forma. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mais o Eterno confia a Parnassá para você. Então, o Pix está na tela. Aceitamos cartão. Se você é de fora, temos o PayPal. Esse é o momento de você destravar. 2025 está aí, meus arrim. Não fique endividado. Não fique devendo. Tenha abundância de prosperidade. Faça a sua doação. O macete da capa para essa instituição de Torá que está crescendo. Estamos precisando fazer a mudança, estamos precisando não só a mudança, mas equipar toda a nossa congregação, comprar bebedouro, comprar tudo que falta, né, para receber os arrei na nossa congregação. Então precisamos do seu macei, sua tzedaká. Amém? Baruch Hashem. Então, esse é o momento. Amém.